RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando mais uma semana, né, com o Gourmets na TV, na RDC TV. Um programa que já tem um novo brilho hoje em função das flores da primavera, que no sábado à noitinha nós começamos a comemorar a estação mais glamurosa do ano, que nos dá muita satisfação, porque as coisas desabrocham, as mulheres se embelezam e os homens ficam felizes. É hoje. Se ele não conseguir nada hoje, não. Eu quero avisar para vocês o seguinte: fui excluído da cozinha porque Doutor Fatiota. Nós estou de Doutor Fatiota pelo seguinte, porque nós temos um ilustre convidado. Em primeiro lugar, é o seguinte: o Pipe da Mota vai frequentar esta semana e depois, durante o mês de outubro, vai frequentar outros ambientes. Eu vou deixar para... Nós dois vamos para onde? Para o velho mundo. Nós dois vamos para a Europa. Vamos para o velho mundo. Então, essa semana é a semana de despedida. Vocês entram na primavera e a gente vai para o outono. Na primavera. Ou seja, nós estamos na primavera aqui, eles vão pro outono lá, mas quem vai ficar trabalhando aqui neste programa, vocês vão ter que me aguentar um mês, sem dúvida, sem a verve, o talento e a qualidade do Pipe, e muito sem a pimenta, né? Amanhã, inclusive, nós vamos cozinhar em despedida do Pipe, nós vamos fazer vai ser outra conversa amanhã, né? Mas eu vou permitir que ele ponha um pouquinho de pimenta na sobremesa, né? Mas além do Pipe que vai pro velho mundo, o outro que está se despedindo de nós não podíamos deixar ele embora sem voltar ao programa, é o Floriano, não é o Pipe. Floriano Espias, nosso querido amigo e chefe. Eu tô alegre, hoje eu tô alegre, mas eu tô triste. Eu tô alegre porque o Floriano tá aqui conosco. Que é muito bom sempre, É né? muito bom sempre porque o cara é bom. Mas eu tô triste porque eu estou vendo que os nossos grandes chefes de Porto Alegre estão se indo. Nós estamos ficando... Estão recuando, né? Estão recuando e estão se indo embora. E estão nos deixando aqui com a gurizada só nova. Isso aí, para mim, é muito triste. A gente que vem aqui para lutar pela gastronomia, mas os caras vão nos abandonando. O que acontece, Floriano? Eu acho que tudo é uma questão aí de momento que a gente está vivendo hoje. Eu acho que vou falar muito assim, de forma particular, né, o que está acontecendo comigo. Eu sempre achei um vazio no meu próprio currículo. O não ter feito um bom trabalho na Europa. Eu sempre sonhei com isso. Quando eu fechei o restaurante e no meio dessa crise toda a gente acabou mudando de planos e trabalhando com outras frentes, na verdade, eu comecei a pensar muito na questão de ir para a Europa. Já por vários fatores assim que ajudam bastante. A Juliana, minha esposa, é uma cidadã portuguesa, né? Então isso já ajuda muito, né? A Juliana que já esteve aqui, nos deu um banho de doces maravilhosos. Depois que a Juliana fez aqui, eu tô até com medo de cozinhar. O pessoal tem cobrado, inclusive, a volta dela. Mas então, eu vou e voltarei. Agora, você vai para ficar? Pelo menos uma temporada boa eu penso ficar, né? Mas também tem muitos projetos acontecendo aqui no Brasil e então eu acho que eu vou ficar um pouco nessa ponte aérea. Graças a Deus a gente tem esse voo direto agora aqui, então já não é mais tão longe a Europa da gente. Então eu acho que vai ser um momento que pelo menos para mim vai ser assim muito gratificante a gente conseguir trabalhar um pouco com aquele principalmente o fruto do mar, que é uma coisa que sempre me instigou muito de trabalhar. E Portugal, né? Tanto Portugal quanto Espanha, eles têm uma gama de frutos do mar, assim, incrível. Né? Então eu tô muito tesão de chegar lá e tentar fazer a coisa andar mesmo. Eu tenho uma pergunta. Por que nossos restaurantes estão diminuindo, estão em Porto Alegre? Qual é a grande razão? É a falta de público? Gente, a gente tem vários fatores que tem que ser colocados aqui.
A gente, de uma certa forma, os restaurantes que trabalham com uma gastronomia mais elaborada, é muito difícil as pessoas... Você teve um maravilhoso. Uma gastronomia mais elaborada. Mas vamos pensar assim, ó. Quem vai comer uma comida mais elaborada, muitas vezes ele quer comer uma comida com um bom vinho, né? E muitas vezes não abre mão de dirigir o seu carro. Hoje a gente está com a questão muito forte da balada segura, que eu acho que é muito, muito importante. Tá salvando Isso aí mas deu um baque no mercado incrível, né? Principalmente interessante essa, não tinha pensado. Depois a gente vem pelo o segundo fator, que é a questão da segurança, né? E não é o fato de estarem assaltando restaurantes, mas ou se deslocar de casa até o restaurante, e vice-versa. Já se cria. Eu sei hoje clientes que chegam para mim e falam assim, ó, 7 da noite, todo mundo em casa. Não, então, depois das 10 horas em Porto Alegre, por exemplo, não sei nas outras cidades que a gente vai visitando as outras cidades, mas em Porto Alegre, depois das 10, 10 e meia, é impressionante. É impressionante. É impressionante durante vazio. Não tem ninguém na rua, mas é um troço inacreditável. Eu estava num evento com meu amigo Natalício. Eu acho importante o que está dizendo. Estava com o Natalício e estava com o Regis, né? Que é o Regis do Gaúcho Sport Bar. A gente estava num evento e a gente voltando. Era uma quinta-feira, em torno de 9h30, 10 horas. E aí, casualmente, a gente passou na frente de 4 ou 5 restaurantes. E era 10. Um tinha 3 mesas, o outro tinha 2 mesas. Então, impressionante. A gente está vivendo uma situação muito complicada. E principalmente para os donos. A segurança é um grande... Eu acho que são 3 fatores hoje, assim, que são bem pontuais, né? A gente tem segurança, a balada segura... E a questão econômica também, né? Porque... A questão econômica é dupla. É dupla, porque o custo e reflete no bolso de quem tem que gastar, porque não é todo mundo... Mas eu acho que eu também acho que isso também passa por um certo bumerangue, né? Ele vai e volta. Claro, a gente chegou a um momento também que a gente teve muita gastronomia em Porto Alegre que não comportava o número de comensais, principalmente essa turma que gosta de gastronomia mais elaborada. Então, eu acho que em questão aí de mais um tempinho a coisa vai começar a melhorar. Eu acho que a gente está esperando aí terminar o ano para começar um ano novo e eu acho que o ano novo vai ser bom. É bom ter restaurante em Porto Alegre? O restaurante é bom ter? Eu nunca vou falar mal do que eu fiz, do que eu tentei. Eu vou falar mal do que eu não fiz, né? Mas do que eu fiz eu não vou falar mal. Eu amo e tenho uma saudade incrível do Floriano Spies Cozinha de Autor. A gente conseguiu fazer um trabalho que até hoje é falado até no centro do país. A gente conseguiu deixar nosso restaurante nos 50 anos do Guia 4 Rodas, deixou o nono melhor restaurante isso aí que me impressiona, porque vocês eram um nome de estrela. E daqui a pouco você vem e me diz, não, porque eu vou para Portugal. Mas eu acho que também passa por isso também, Pipe, sabe? Essa questão assim de... chegou um momento aqui que hoje eu tô vendo assim, inclusive a turma que trabalhava uma gastronomia mais elaborada, eles saíram da linha tão elaborada e foram se moldando ao mercado. Buscando espaço. Exatamente. Eu vejo as ginásticas de chefes amigos meus fazendo, mas muita ginástica para manter pratos hoje com um valor muito mais baixo que era praticado em 2015. Nós estávamos falando antes do Edivaldo. E o Edivaldo me disse o outro dia, eu só abro ao meio-dia. Eu não abro de noite. O Edivaldo Nunes do Quintanilha. O Edivaldo é um fenômeno. E aí ele só fez os reservas. Ele largou o Dado Beer para fazer isso. E um limite de comensais por dia, e ele não quer abrir mão porque ele quer fazer a receita, o buffet dele, ele quer fazer o buffet dele diariamente. Não quer nada montado, nada. Claro, montado. Eu sou um cliente, né? Vou muito no restaurante dele. Minha esposa, minha sogra, vão semanalmente. Mas nosso papo está muito bom. Vamos faturar. No segundo bloco nós vamos continuar nós vamos ver alguns casos aqui que o Floriano e depois tu vai cozinhar também hoje. Vamos fazer um prato diferente hoje. Então tá bom, até já, hein? Ô Pipe, estou voltando falando novamente no Floriano Spies, mas nós estamos aqui no intervalo, aproveitando que a RDC estava
tentando levar para vocês um faturamento razoável e bonito, né? Nós estamos falando sobre diversas coisas e voltamos ao assunto do restaurante, né? A viagem de vocês, que é inevitável, a do vai e vem do Floriano, os teus 30 dias entre os melhores ambientes da Europa. Eu compreendo bem como é que é isso. Né? Agora, Olha, a propaganda. Dor de cotovelo. Saudável, sem dúvida. Saudável dor de cotovelo. Mas, Pipe, o que o Floriano pode nos contar aí dessa... Um caos que tu te lembra de que aconteceu dentro do restaurante. Bueno, vamos lá. Um casamento em Gramado. E aí... Contratado pra fazer. Contratado, um casamento maravilhoso, né? Em torno, acho que, de 200 pessoas. Terminamos com 1 hora de antecedência, toda a mise en place pronta, tudo já encaixadinho, tudo nos seus locais. Daqui a pouco, eu sentado numa bancada, só fazendo o checklist final. Porque era um cheque. O cheque era depois, né? Daqui a pouco, BUM! Explode um bujão de gás dentro dela. Não. Aí, o que aconteceu? A válvula, na verdade, ela estourou. E aí, onde teve primeiro o contato de fogo, né? Porque os fogareiros estavam abertos, essa válvula começou a jogar, mas a chama nessa altura. Não, essa foi a minha sorte. Porque geralmente quando acontece isso, o bujão sai girando. Só que ele saiu e ficou assim. E era um tal de todo mundo correndo. Aí um garçom muito bacana, um cara muito legal, até hoje ele faz evento comigo. Esse cara vem e me passa um extintor, eu vou até lá e apago. Quando eu termino de apagar, vem de novo. Bum! Aí eu disse, não tem muito o que fazer. Nisso eu apago todos os bicos de fogo. E aí continua aquilo, aí eu consegui apagar, e aí eu arranquei aquilo. Não me pergunta como, de que forma foi. Eu peguei aquele bujão de gás, saí correndo e, pum, joguei num terreno baldio. E aí aí já tinha, assim, extintor por toda essa... Bom, não me pergunta como, mas saiu um belo no casamento, deu tudo certo. Mas foi uma coisa assim que... Eu acordei de madrugada muitas vezes com aquele negócio assim... Tu já errou uma vez na comida? Muito. E quem não errou é o maior mentiroso da face da terra. Muito errado. Eu concordo contigo. Eu erro todo dia. Eu vou te contar sem dar o santo, tá? Tá. Uma vez, nós estávamos no União e nós... O que nós estávamos fazendo? Nós estávamos... Não, é que tem um som diferente que eu também estou aqui. Então, um som metálico. Então, fizemos uma festa para... contratamos a pessoa para fazer 1.000 pessoas. Ele fez por 750. Eu conheço a história. Eu conheço a história dele. Tinha gente que batia no prato, fazia. Meu Deus! Acho que esse é pior que pegar fogo. Teve um sem vergonha que telefonou para uma pizzaria e mandou vir pizza. Isso dentro do salão do Grêmio Náutico União, logo na inauguração. Foi na inauguração. Mas nós, aquele dia, depois da diretoria, se reuniu, claro, devolveu 500 ou 600 convites. Meu Deus que não conseguiu comer. Gente. Isso aconteceu comigo. Eu sei. E um chefe que é baita. Então vou contar amigo nosso do peito. Eu tenho um grande chefe que não é daqui, então não vai nem criar problema. Foi feito também, mesmo esquema, jantar grande, né? E aí esse chefe por telefone dizendo, faz isso, faz aquilo, né? E daqui a pouco chegou na cozinha, olhou pra mim e disse, Floriano, pode finalizar aí tudo, nem entrou na cozinha. Só que no dia, esse chefe mesmo convidou convidados assim dele, assim, mais 20 pessoas. E era um cordeiro. E o cordeiro começou a faltar. E era um tal de desespero, um desespero. E eu, como é que vamos fazer, Mas essa nossa, era 300 pessoas. Mas daí... Bom, aí o que aconteceu? Alguns cordeiros tiveram que ser cortados a metade e aí pedacinhos menores. Isso é normal. Mas puxa vida, eu, graças a Deus, né, e eu aprendi muito com meu pai isso, né? Meu pai sempre botou muito essa coisa de dizer assim, é muito legal ter a louça inglesa, mas o que tá em cima da louça é o que vale, meu filho. Né? Então, a gente tem essas situações.
No próprio Fernando Espisso teve situações assim. Tem uma história nossa que só para ajudar. Claro, mas é muito bom a gente conversar sobre tem uma isso. história, eu conto o santo porque ele está vivo e ele sabe da história. O Claude Turagro veio fazer o jantar, ele organizou o jantar de 100 anos do União. Né? Eu estava nessa jantar. Eu estava lá, o pessoal... Era um cordeiro com uma crosta de cuscuz. Não. Era um camarão do tamanho que ele botou no liquidificador. Não, daí tinha um Budã. Era um Budã em cima de um... Era um tipo um bar blanc com um pouquinho de ele exigia um camarão desse tamanho. Quando ele chegou no clube, tinha uns camarões que tinham comprado, ele disse, esse camarão não serve. Eu preciso dos camarões GG, não sei o quê. Daí o pessoal saiu, era uma janta para também 800 pessoas. Processou todo o camarão. Quando o pessoal chegou lá, o pessoal do União Cook estava ajudando, ele estava lá nesse jantar. Né? O pessoal do União Cook estava ajudando, ele chegaram aqueles camarões, aquela coisa toda, ele mandou limpar e tal, assim, disse, bom, agora vamos cortar e vamos processar. Os caras ficaram... Mas me diga uma coisa, o que você vai levar de prato nosso para Portugal? Olha, na última vez que eu fui lá agora, eu pude ver uma coisa assim, que eles não trabalham muito com carne, eles não... tipo assim, claro, que trabalham muito com o porco. Cabrito. Né, cabrito, mas... É engraçado, parece que pelo menos, como eu não andei muito pro interior, talvez por essa questão dos restaurantes do interior ter mais acesso à proteína. A minha ideia inicial é capital. Não tá nada certo ainda, por isso que eu não posso dizer nada, mas eu tenho umas 2 consultorias que estão lá para mim poder fechar. E também tem alguns sócios investidores que... Então eu não posso ainda falar, né? Mas quando chegar lá, com certeza, a rede social hoje é muito forte. Então a gente vai estar colocando, eu e a Juliana, a gente vai estar colocando tudo que a gente vai estar fazendo. E você vai levar carne daqui? Mas a minha ideia é trabalhar também, claro, explorar minha vontade cada vez mais de aprender mais com o frutos do mar. Mas também a gente trabalhar com carne, né? Uma coisa que eu procurei lá insistentemente é a vitelo, né? Vitelo aqui, que existe um grande... mistério. Eu não como aborto. Não é um aborto, gente. A pessoa tem que entender que a carne de vitela é um bezerro que passou pelo menos 1 ano e é uma carne que não teve contato com gramínea. Ele se alimentou basicamente de algum tipo de ração e leite. Então, vamos parar com essa história de que vitelo é um aborto. Não é um aborto, Mas lá eles comem bastante. Mas não tinha, tanto é que eu tinha que fazer um evento, não achei o vitelo, né? Na última Bom Gourmet nós fizemos um vitelo. É maravilhoso, uma carne maravilhosa. Uma carne muito. Mas uma carne que eu quero explorar muito lá é o porco preto deles, né? Eu comi no Avilés lá um porco que era de... E outra coisa, quem Qual for... a diferença? É a pele que é a alimentação. A carne é mais saborosa, a carne tem mais sabor, ela pega mais o defumado. Por exemplo, no Avilés eles fizeram numa grelha e também comi Taberna do Aires, que fica do outro lado do Tejo. Exatamente. Não conheço. Extremamente familiar, bem aquela coisa. Olha, gente, eu comi uma coisa mais perfeita que a outra, assim, era tudo muito, muito, muito bom. Mas eles têm, o porco deles é muito melhor. Então, esse nosso porco não tem. É que hoje a nossa criação de porco, infelizmente, ela entrou nessa questão aí de maciça, né? Hoje estão fazendo muito a produção do porco nossa, ela entrou numa escala assim, quase que industrial, né? Porque não adianta, hoje a gente está correndo, hoje a carne talvez a mais barata de se poder trabalhar depois do frango, né? Então, o porco está barato nosso aqui. Tem essa vantagem. Mas ele não tem muito sabor, eu acho. A gente... O próprio americano usa muito também o porco, mas o porco dele tem mais sabor. Você sabia que é a carne mais consumida no mundo, né? Carne de porco, né? Isso que a comunidade islâmica não come, né? Que é muita gente. Aliás, quinta-feira a Gláucia vem aqui fazer e ela vai fazer só carne de porco. Já tá acertado para ela vir aqui dar uma aula de carne de porco. A gente tem, né? A gente tem em Porto Alegre hoje o Porcaria, né? Que é da rede lá do próprio Regis. Porcaria é fantástico, é só com carne de porco. E o meu grande amigo Jefferson Rueda tá em São Paulo revolucionando porque ele botou um restaurante na zona do Baixo Meretrício de São Paulo, uma zona que seria a Cracolândia. E ele está conseguindo mudar a região. Gente, vocês não estão entendendo a importância de um restaurante para mudar todo um nicho de uma região, gente. Qual é o segredo do porco? Que geralmente eu faço o porco e ele fica seco. Eu acho que se tu conseguir selar bem o porco, é um dos grandes problemas nossos. A gente muitas vezes não assar. Todo mundo começa, vamos assar em baixa temperatura. Errado.
joga uma temperatura toda. O que a gente tem? Quando a gente tem muita temperatura, a musculatura fecha, os poros se fecham, os líquidos se concentram. Então, quando a gente bota a baixa temperatura, ele não tem esse choque, não existe. A gente tem que entender um pouquinho mais da carne. É um dos problemas nossos, muitas vezes a gente quer fazer um negócio, mas não consegue entender o porquê. Quando a gente faz esse choque, o líquido todo se concentra. Fica muito mais fácil. Eu tenho feito ultimamente matambrito. É maravilhoso. Matambrito tem que fazer isso, tem que largar no fogo. Exatamente. E tem outra coisa em relação ao matambrito. Era um corte que não existia no mercado, não existia no mercado. E hoje é um corte com mais custo-benefício que existe. Hoje está em torno de R$25. Não existe nenhuma peça do porco que custa R$25 hoje. Você falando em matambrito, eu tenho que recordar o que esse programa gera, né? Eu recebi hoje um e-mail de uma amiga nossa, Fipe, a Jussara Freire, né, que é a esposa do Marcelão. Marcelo que começou a nossa gastronomia lá no Lindóia. Essa é um casal de gastronomia avançada, né? Eles gostam muito, curtem muito e vem o programa. E eles estavam falando casualmente, a Jussara me passou um e-mail hoje dizendo que ela tinha feito um curso com o Jorginho Waita, que já esteve aqui, né? Fazendo o Jorginho, né? Que é uma grande figura, né? Agora a semana passada. A semana passada, com aquela tranquilidade, né? Semana passada me telefonou, queria fazer um churrasco aqui fora de bola. Eu acho que não vai dar. Vai ser mais complicado. Mas ele fez a semana farroupilha, fez uns cursos lá no Santo Antônio, e a Jussara esteve lá e disse, pai, ele fez uma tambrita, tem que levar o Jorge no programa. Eu disse assim, ele já esteve lá, mas vai voltar também. Vai voltar. Como esse repeteco aqui, que nós estamos tendo prazer de... É muito gostoso. Inclusive, né, eu não sei de quanto quanto tempo eu vim, mas quando eu vim, eu já vou mandar e-mails. Já me achem espaço. Mas me traga alguma coisa diferente portuguesa. Vamos, não. Ele hoje está tenteando. Olha, pessoal, nós estamos quase terminando esse nosso bloco. Olha como passou depressa. Mas ele vai quando agora, bom, o negócio vai rápido. Agora vamos fazer o seguinte, eu estou de gravata, não preciso, vou ficar só olhando. Não tem vinho segunda-feira, né? Mas o Floriano vai nos trazer hoje um arroz que vocês vão... Eu nem me É uma variação de arroz de prato, né? Eu nem me atrevo a ajudar. Vou ficar ali. É um arroz de pato reconstruído. Na verdade ele é um pouco diferente. Tá bem, né? Então vai ficar bom, né? Eu não sei. Eu vou ficar só no olhar. O chefe que... eu pedi um arroz de pato. Ele inventou, diz que arroz de pato não é... português não sabe fazer pato. Não me bota numa saia justa dessa, Bruno. Que mudou tudo. Eu só acho que o arroz de pato dos portugueses, eu acho ele um pouco seco. E esse aí eu vou deixar ele um pouquinho mais molhado. Mas essa vai ser a diferença. Mas vamos pro próximo bloco? Vamos lá, vamos preparar. Vamos preparar as panelas. Vamos voltar em seguida. Mas estamos aqui e agora na cozinha. Agora que tu vai provar. E eu de curioso. E o Mr. Fatiota de curioso. Mas agora que eu quero ver o que tu vai levar para os portugueses no arroz dele. Vamos lá, vamos tentar fazer um arroz de pato, mas de uma forma diferente. Só uma explicação, o arroz de pato que os portugueses fazem, eles cozinham o arroz num caldo que foi feito do pato. E eles cozinham o pato... Eles fazem um fundo com o pato, né? Então, geralmente, eu vou mais ou menos explicar o que eu fiz até para chegar nesse ponto aqui, tá? Que a gente está com o pato desfiado aqui já. Pega um pato inteiro, limpa, tira toda a parte de pulmão, tira toda aquela a parte do pulmão, limpa ele, corta em 4 partes e bota para cozinhar com um talo de salsão, cenoura, cebola. Deixa eu botar um pouquinho para não esquentar demais aqui a nossa. Isso aqui ela é fininha, senão ela vai queimar o arroz depois. Bueno, aí salsão, cebola, faz um buquê garni com alecrim, tomilho, um pouco de alho poró e bota para cozinhar isso. Isso aí é o principal, fazer um bom pato. Exatamente. Aí aqui tá a alma do arroz. Não dá para fazer esse pato assado? Dá, mas daí a gente não tem o fundo, né? Aí a gente não vai ter o problema do fundo, né? Mas... o fundo é importante. Pra ter uma ideia, eu sou tão chato pra isso que eu estudei muito o pato e eu fiz antes um pato com ele confitado. Sim. E no confitado não ficou tão bom porque aí ele não saboriza o arroz. Porque a gente não vai ter como buscar, né, o sabor, porque não vai ter o cozimento do pato. E a própria textura do pato fica diferente. Então ele foi cozido, depois se reaproveita esse líquido, né? Aí depois
depois que foi cozido, para mim não misturar sabor do pato com o paio, com o bacon, É eu peguei esse interessante fundo, porque o arroz de pato português, ele vai paio e vai... Não, os dois são paios, só que são cortados de duas formas. Mas esse aqui, e esse aqui? aí é um bacon. Aí é um bacon. Mas eles usam também chouriço, né? E também usam chouriço de sangue. Sim. Mas eu acho que aqui a gente ainda tem uma Já tem certa, né, uma restrição. uma certa restrição. É interessante, é o arroz com pato que tem Exatamente. chouriço. Eu vou adiantando aqui e a gente vai falando sobre o prato. Bueno, já está bem quente. Vamos colocar uma generosa porção de oliva. Vamos começar com cebola. É importante muitas vezes a gente entender um pouquinho sobre cada ingrediente. Eu vejo muita gente cometer erros assim, que para mim é um erro crasso. Colocar o alho primeiro e depois a cebola. O alho tem muito menos quantidade de água que a cebola. Tem absoluta Olha aqui, ó. certeza. Chegou um amigo meu aqui e botou o espinafre antes ele fritou primeiro o A espinafre. salsa, não põe nem aí, nem espinafre. A salsa depois do espinafre. Pois é, não, Fez tudo tudo bem, a eu tento ser um pouquinho mais lógico. Bueno, a partir desse momento, vamos colocar cenoura Cenoura em cubinhos, crua. tudo cru, tá? Nesse momento, vamos colocar pimentão verde, vamos colocar pimentão amarelo, vamos colocar pimentão vermelho. Olha que beleza. Tá? Então, mas porque isso aqui é o seguinte, eu acho que um prato tem que ser colorido, né? Um prato tem essa questão de ser colorido. E aí, por último, a gente vai colocar o alho. Se a gente colocar o alho fora Ele vai torrar. do time, ele vai amargar. Amargar. É. E aí, um alho amargo, ele mata o teu prato. Então, claro que a gente tem que saber o ponto certo. Essa panelinha, ela é meio sacana, ela vai cair às vezes um pouquinho para fora. Mas o que acontece? É muito importante que a gente chama, que é suar os legumes. Quando eles estiverem suados, né, a gente já conseguiu fazer com que os sabores ficassem mais, se concentrassem mais, e o alho principalmente tem que estar levemente clarinho. Isso aqui, e a cebola, que a gente chama de translúcido. A partir desse momento, vamos entrar com o arroz. Você Aqui, frita o arroz também? vamos fritar o arroz junto. E aqui eu estou usando um arroz parboilizado. Esse arroz, Deixa ele eu te dar um minuto. O Walter Martins, que é um grande amigo, mais um grande nome da cozinha gaúcha, né? Deixa nosso convívio. Sucesso em Portugal. O Walter Matos Filho, além de grande colorado, né? Que Deus o tenha, né? Ele é Deus o tenha quem? O Colorado? Deus o tenha o Colorado. Mas isso, rapaz, vai falar do meu terceiro lugar. Agora estou no terceiro lugar, mas tudo bem. Muito bem, gente. Chegou nesse ponto, vamos começar a... Você não põe o pato junto? Não põe o pato ainda nesse momento. Outra coisa, aqui eu ajudei com um pouco do cozimento do paio e do bacon. Tu botou então, o nesse momento, muita gente gosta de salgar antes. Eu prefiro salgar no final. Porque pra sentir. a gente vai ter que sentir quanto vai precisar. Claro. Né? E aqui, nesse momento, olha aqui, ó, né? Já começou a absorver. O arroz, ele vai absorver muito. Mas Floriano, tu tá usando arroz parboilizado. Eu estou usando porque é um arroz que sustenta mais. Porque aqui eu posso dar a questão de variação desse prato. Na variação, aqui a gente vai fazer ele o tempo todo no fogo. Mas a gente podia terminar ele também no forno. E aí... Aí ficaria bonito, hein? Exatamente. Mas aí esse arroz, ele tem uma vantagem sobre o arroz agulhinha normal. Ele aguenta o caldo. Né? Ele não se aglomera, ele vai se manter o tempo todo solto e como é que eu sei? Ele não absorve tanto líquido. Esse talvez seja o grande problema desse arroz, mas ele aguenta mais o time. Então, quando for fazer alguma coisa em casa que vá precisar juntar, digamos assim, vai demorar 20 minutos, ele aguenta, claro. O outro não aguenta. O outro não aguenta. Nesse momento, vamos colocar agora finalmente o nosso generosa quantidade de pato. Esse é o pato que você cozinhou e desfiou. Eu desfiei. Mas vamos colocar de uma forma generosa.
Porque a gente vai dizer assim, mas aquela quantidade de arroz ele tá colocando um monte de pato. Mas não te esquece que o arroz vai dobrar, né? Então, isso vai nos ajudar. A gente desfia a coxa sobre coxa do pato aí. Aqui eu tenho o pato inteiro, então tem inteiro. o peito Peito também. tem o peito peito também. tem coxinha O peito da asa. é o melhor para desfiar o peito. É, o melhor para desfiar é o peito. Né? Amanhã você, enquanto... Vamos fazer propaganda nossa. Vamos lá. Amanhã... Vamos ter que nos aguentar. Vamos ter que nos aguentar. Amanhã nós vamos fazer comida russa. Uma comida russa, não é isso? É. Então, Pelo menos vamos tentar, né? nós... O que vocês acham que pode ser comida russa? Olha, eu jogaria no velho e bom. Alguns falam estrogonofe, outros falam estraganofe. Estraganofe. É. Mais ou menos. Bueno, gente, importante sempre manter. Eu acho que não tem coisa que irrite mais do que um arroz seco, né? Aquele arroz seco não é legal. A partir deste momento, pode ver, ó. Já assentou totalmente o pato, ele já mesclou com o arroz, né? Então ele está totalmente mesclado. E a gente vai entrar com o paio cortado em cubinhos, que foi O só paio que cozido. você deu uma cozida nele. Cozido junto com o bacon. Por quê, hein? Porque eu acho que eu cozinhei os dois porque eu gosto muito do fundo defumado, né? Eu acho que ele dá um sabor. E aí, o que eu fiz? Eu misturei junto com o caldo do pato. Porque eu, às vezes, quando faço isso aí, eu não ponho... Não usa o caldo? Não uso o caldo do paio. Eu só... Mas olha aqui, ó, né? A gente tem um bacon. E é outra coisa que tá fantástica aqui agora no Rio Grande do Sul. A gente tá recebendo bacons maravilhosos, né? Não é mais aquele pudim de gordura que era antigamente. Vocês falaram Onde é que tu compra esse bacon que eu gosto muito de fazer? Esse bacon, eu consigo ele no hoje... mercado? Ele é da marca... Não é a panceta essa? Não é. Tem a panceta agora para vender. A Fricasa tá fazendo a panceta também. E eles estão fazendo bacon também com a papada. Que é fantástico, que tem na Fricasa. Naqueles mercados em volta gosto de fazer o espaguete à Eu carbonara. compro sempre na feira do Olímpico lá. Pois é, mas assim, lá ó, tem Tem também. uma banca maravilhosa que faz, aquela última banca lá. Eu sei. Ele Bueno. tem um bacon que parece um... Eu gosto de botar na massa carbonara. olha aí. Então, colocou, vamos sempre regando, né? E um dos segredinhos, pessoal, mas Floriano, principalmente com esse tipo de panela, né? Isso aqui é uma frigideira, na verdade o pessoal usa muito para fazer a parreja, mas ela não tem uma espessura muito grossa. Então ela às vezes é um pouco traiçoeira. Tem um segredinho pra gente nunca deixar o arroz grudar no fundo. Vem e faz isso. Aí, quando ele estiver trabalhando com o eixo suspenso, tudo bem. O problema é quando tu fizer isso e o arroz acompanhar. Aí é sinal que ele tá grudando no fundo. Então, seguidamente é um toquezinho que a gente faz. Mexe e o arroz não vai grudar no fundo. Tá? Então vai sempre fazendo Será assim. que tu vai conseguir vender isso aí pros portugueses? Eu acho que sim, eu acho que a gente... Porque não tem nada muito diferente, eles são muito tradicionais, né? São muito Eles tradicionais. são muito tradicionais, mas eu acho que a gente não tem nada muito diferente de como eles estão fazendo lá. Apesar de um gosto pessoal, e aí eu vou tentar Mas isso aqui... convencê-los, né, desse meu gosto pessoal de servir mais úmido. Eu acho que o arroz de pato que eles servem é um pouco seco. É Por causa seco. do forno. Não, é bem seco. É, né? É bem seco. Então... É. Bueno, nesse momento, O que tu vai botar aí? um pouquinho de pimenta dedo de moça. Eu já tava aqui, ó. Não, calma, vai ter a teu momento também, não. Vai ter os dois Eu pimentos. já tava pronto aqui. É. Ó, com minha... Aí. Pipe, vem. Vem. Entra, vem com a tua Por favor, arte agora. câmeras, ação. Aí. Ó, Muito bem. tá ficando bonito, tá ficando bonito. Pessoal, eu não sei se eu passei na última vez que eu estive aqui, mas uma das coisas que eu aprendi, inclusive com meus grandes chefes, que foi com o Claude, é como a gente deixar a nossa pimenta muito mais presente, muito mais com gosto mais da nossa pimenta. Porque a gente come às vezes pimenta no exterior e diz, pô, por que essa pimenta é tão melhor que a nossa? Nossa pimenta vem pra cá, todas as pimentas são praticamente iguais. Quando elas vêm pra cá, elas perdem muita força, elas ficam muitas vezes em estoque de longa data e elas vão perdendo a intensidade. Chegou em casa, comprou a pimenta, pega a pimenta, bota numa frigideira e torra ela. É mesmo? Torra ela, porque todo líquido... Olha, eu não sabia. Eu errei também.
Porque a gente não põe a pimenta em cima do vapor, porque senão... Também é pior, a gente tem que fazer isso aqui, exatamente, ó. Exatamente. E aí colocar... Exatamente. Então, eu errei isso. Essa pimenta, quando a gente faz Mas é que dessa forma... meu cameraman ali, ele estava me dizendo, pô, tu não sabe, tu não aprendeu. Gente, lembrando de novo, vamos manter O nosso caldo. ele bem úmido. No nosso fundo aí. Exatamente. Bota bastante, porque Bem... o nosso intervalo tá... E no próximo intervalo nós temos que terminar esse arroz. Será que termina? Termina, com certeza. Pois, então, se preparem para o próximo intervalo, porque aí nós vamos voltar para terminar esse baita arroz de português. Arroz português de pato. Português de uma nova forma. E esse negócio tá ficando seco. Tá na hora de mais líquido nela. Vamos continuar. Vamos de novo, dá mais um... Olha, pessoal, no intervalo continuou nosso arroz firme na paçoca aqui. Bueno, gente, eu acredito que essa quantidade aqui até o fim do programa a gente já vai ter o ponto de cozimento. Que beleza. Chegou nesse momento, vamos começar a... Agora tu não vai mexer mais. Salsa, aqui eu tenho uma quantidade picada de 90% salsa e 10% de coentro. Tá? Tu põe coentro. Mas coentro sempre com muito parcimônia. Tem uma história muito engraçada. Pois agora, eu acho que o coentro é muito forte. Então, olha... Agressivo. Aí tá eu e a Julie comendo num dos lugares que tem fora a Lisboa. Se chama Time Out no Mercado da Ribeira. Sim. Tá? Lá tem vários chefes, tem cozinha de vários chefes. E a Juliana, ela pediu que ela queria comer um arroz, um bacalhau com arroz de coentros. Aí eu imaginei, deve ser um toque de coentro. Era coentro com arroz. É coentro com arroz. Gente, foi uma coisa assim incrível. E daí eu sacaneando, né? Eu tinha comido meu prato e ela aqui, né? Eu disse, mas tem coentro, né? Eu digo, tem coentro, né? Chegou quando terminou a metade do meu prato, eu disse, vamos trocar agora. Mas eu não consegui comer, eu aguento o coentro. Coentro é duro. Eu gosto muito de coentro, mas a gente tem que ter muita parcimônia. Muito cuidado. A palavra é essa, parcimônia. Muito bem. Agora, nesse momento, vamos colocar um pouquinho de ervilhas. Gente... Ervilha é crua ou ela é de lata cozida? Não, nunca de lata. Nunca de lata. Claro que tem uma diferença de preço, a gente tem que respeitar isso. Mas é porque tem uma de lata, aquela bem miudinha, que às vezes é boa. Mas... ou ela é congelada? Mas a congelada mesmo dá, sem problema. Dá, né? Dá pra ser a congelada. Que é natural, né? Tem a natural, né? Que a congelada já é natural. Ela não tem conservante. A gente usou 2 paios. Eu usei ele picadinho, né? Junto com a... E aqui a gente vai colocar o paio. Mas ele, quando você botou no caldo, ele perdeu um pouco o gosto, não perdeu? O que? O paio. Perdeu. Perdeu, né? Mas em compensação ele enriqueceu meu caldo. Então a gente tem essa... perde de um lado, mas ganha no outro. E como... Uma das coisas que a gente aprende muito, inclusive com os espanhóis, né? Eles dão muito valor para a saborização do arroz. Né? Saborização. Eu também gosto muito. Ó, querendo pegar. E aí, nesse momento, mais um pouquinho de líquido. Agora, Floriano, mas eu queria fazer muito igual ao sistema que os portugueses fazem. Chegou nesse momento, tu pode fazer 2 formas. Tu faz uma camada de arroz embaixo, coloca o pato todo desfiado e mais uma camada. E depois coloca muitas vezes nem coloca um líquido e se leva ao forno a 200 graus. O português gosta de levar ao forno isso aí. Exatamente. Por isso que usa até essa panelinha pequena. Exatamente. Eu, particularmente, eu prefiro assim. Porque aqui eu consigo controlar até a umidade do arroz. Lá, naturalmente, ele acaba secando, né? Então, tem que ter esse cuidado. Vamos dar uma giradinha. Sempre... Olha, às vezes as pessoas pensam, mas o cara tá inventando moda. Não é moda não. Olha aqui, ó. Enquanto estiver girando em falso, o problema é quando tu girar e o arroz começar a acompanhar junto. É porque daí ele... Aí ele grudou. Exatamente, né? Quando ele estiver assim, ele não tá grudado. Exatamente. E por favor, não me mexa o arroz, né? E outra coisa, gente. Por favor. Arroz nesse sistema, fogo a fuzel, bastante forte, muito fogo. E caldo. Né? E caldo, porque esse líquido vai fazer com que
o arroz não grude no fundo, tá bom? Mas trabalhem sempre com calor, gente. Eu sou um cara que, dificilmente eu trabalho com fogo baixo. O fogo alto é importante. Eu tenho não sei se é um defeito ou uma vantagem, mas eu não consigo trabalhar com fogo muito baixo, não. Sim, mas isso é uma coisa que sempre... mas é feito na hora, é a hora. Exatamente. Bueno, gente, vamos já dar uma provada. Vou pegar um cantinho aqui só para ver como é que tá o arroz. Olha, Razoável. já estamos chegando no ponto. Essa é a vantagem do arroz paraboizado. Porque o paraboizado, ele provavelmente quando terminar o programa, se fosse um outro arroz, ele já estaria passando do ponto, né? Nesse aqui não. Esse aqui a gente consegue deixar no ponto, né? E ele vai se estender, pelo menos aí mais de 10 a 15 minutos ele aguenta, sem... Ó, querendo pegar. Mais um de pouco. novo, vamos... Isso aqui é importantíssimo. Sabe por quê, gente? Não se assusta. Porque tem uma coisa que nos condena aqui se der errado. Principalmente nessa panela. Vai dar cheiro de queimado. Então tem que cuidar. Essa panela fina vai dar cheiro. É por isso que eu digo. Não é Fogo uma panela forte. para amadores, né? O cara tem que ter um certo controle em relação a essa questão de panela e o arroz. Mas eu tô vendo que tu deixou alguma coisa pra trás. Essa é a finaleira. Se eu botar agora, não vai dar certo. O que é aquilo? Eu não sei. Vocês querem que eu emprate ou vocês querem que... Nós vamos empratar para mostrar pro nosso Tá. telespectador Tá. que como fica um prato, porque um prato bem Sim, apresentado exatamente. é importante. Vamos lá. Mas o espectador tá vendo na E panela. tem que mostrar o caldinho É. também. No... Mas- eu quero ver na- se teu arroz vai ficar seco. Não pode. O espectador pois é. tá vendo na panela com uma qualidade exponencial. E depois no prato vai dar a visão com a decoração. Ele que vai falou fazer. tanto, esse arroz vai ficar seco. Muito bem, gente. Como é que a gente Bah, tem de mas o tempo? pipo- Quanto tempo você tem mais ou menos aí, produção? 5 minutos, 5 minutos. É. O arroz já está pronto. Já podemos desligar. Vamos deixar E com não essa precisa tapar. Não, já está pronto. Por quê? Eu gosto do arroz bem al dente. Aí tu vai dizer, Bruno, mas eu gosto mais passadinho. Aí tu vai deixar mais tempo. Aqui, Porque né, nessa hora de desligar, geralmente tem muita gente que... este é o ponto que eu gosto de servir. Bueno, vamos empratar Vamos fazer um prato. Isso. Vamos pegar aqui uma generosa porção. Olha que beleza isso aí. Aqui, assim, vamos colocar aqui mais aqui, assim. Aí, tá legal, tá bacana, mas a gente pode dar um pouquinho de altura pro prato. Não alcança um paninho, se tiver um paninho mais seco. Mais seco. Ou um guardanapo de papel, alguma coisa, só pra gente fazer uma... Aqui, tá aqui. Só pra gente fazer aqui um ajuste. Tirar o excesso. Uma boa regada com azeite de oliva. Aí eu tenho uma janta hoje na confraria do peixe, mas eu não vou. Acho que tu vai matar o peixe hoje. E, pra finalizar aqui, eu fiz... Isso aqui é uma das coisas que mais me pediam no restaurante pra ensinar. Isso aqui é uma palha de alho poró. É uma palha de alho poró. Então a gente pega o alho poró. Eu acho que eu aprendi contigo isso. Exatamente. Aqui, ó. Coloca aqui um pouquinho, a gente tem altura ao prato, vai dar Eu crocância. aprendi, já sei, no dia que Não. tu tava fazendo num jantar do Imama. Exatamente. Te lembra disso, tia? Bueno, muito simples. Corta em julienne, mais fino que puder fazer. Coloca num saco plástico, uma colherada de farinha, sacoalha bem, tira o excesso de farinha, bota com óleo frio, deixa fritar até começar a ficar com essa cor. Tira o excesso de óleo, tá aí. Serve outro para o... Já tem fila ali. Vamos lá. Que beleza. Muito legal. Acho que ficou muito legal, né? Como é segunda-feira, o vinho ficou para amanhã, né? Ficou para amanhã. Amanhã nós temos que... Amanhã, grandes cozinheiros do programa, né? Hein, o que tu acha? Aqui e mais uma generosa quantidade do alho poró, dando altura. Tudo bem, meu amigo? Vamos botar ali porque... Vamos dar um pouquinho de inveja pro nosso Bom, gente, telespectador. o programa tá acabando, eu só quero falar uma coisa. Povo aí do Rio Grande do Sul, que sempre esteve do meu lado, eu amo muito vocês, amo muito meu país. Eu vou lá fora, vou tentar mostrar tudo que a gente pode do nosso Rio Grande do Sul, a gente pode ensinar muita coisa também pro pessoal, vou aprender muito.
E quando voltar, com certeza eu vou voltar ainda mais maduro e com mais bagagem nas costas. Muito obrigado a vocês dois, vocês fazem parte da minha história como cozinheiro. Eu sou um cozinheiro, esse papo de chefe de cozinha é muito bacana, mas a gente nossa versão, nós somos cozinheiros. Quando tu estiver bem por lá, tu podia nos mandar passagem para nós Olha aí, quem sabe, né? Uma rede de restaurantes lá, né? Quem sabe eu boto uns fast food lá. Também vamos lá, né? Nós prometemos que nós vamos fazer muita propaganda. Maravilha, maravilha. Eu acho que então ficou... Olha, pessoal, o Floriano tá com esse clima de despedida, com esse prato que ele fez para nós aqui, ao tempo real, isso aí que é o mais importante, né? Fazer ao vivo, né? Ao vivo e em tempo real, não é todo programa que consegue fazer isso, não é todo cozinheiro, nem todo chefe, né? Mas de qualquer maneira, eu estou falando em nome do meu nome, em nome do Pipe, eu tenho certeza, né? Que ele vai falar também, não tenho dúvida na despedida do programa, mas nós temos algumas alegrias em Porto Alegre nesses anos todos que nós estamos fazendo gastronomia. Fazendo gastronomia no sentido de desenvolver as amizades das pessoas. Tem gente que não deixa saudade. E tem aqueles amigos que a gente todos os dias, apesar de não vê-lo todos os dias, a gente preza. E o Floriano é essa figura simpática, ele é autêntico, nós falamos hoje de 3 ou 4, um anônimo, que nós não vamos dizer o nome, mas o Quintanilha, que agora virou o Nunes, né? O Edivaldo, falamos do Troagro, nós falamos do Troagro, quer dizer, essas referências, falamos da Gláucia Gouveia, que vem aqui, essas referências fazem parte desta história, como o Floriano faz parte da história. Muito sucesso lá. Se nós puder, nós iremos lá te dar uma... Gente, só posso agradecer. Agradecer por tudo. Eu sou um cara muito grato a tudo que aconteceu na gastronomia na minha vida. Tá. Um abraço para vocês, até amanhã. Até amanhã. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.